Oi, tudo bem? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a Era Vargas, ou o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. O Estado Novo foi a terceira e última fase da Era Vargas, que vocês já viram as outras fases, né? Então ele durou de 1937 a 1945 e sucedeu, portanto, as fases do governo provisório, que foram de 1930 a 1934, e do governo constitucional, de 1934 a 1937. A característica principal do Estado Novo era o fato de ter sido prioritariamente um regime ditatorial inspirado no modelo nazi-fascista europeu. Então, que estava muito em voga na época. Agora vamos elencar alguns pontos, alguns tópicos, como um mapa conceitual imaginário sobre a Era Vargas. Bem sucinto e prático de entender, eu acho que assim fica fácil, tá? Vamos falar um pouquinho da Constituição de 1937, né? Como que aconteceu? Ela foi regida por Francisco Campos e ela era apelidada de Polaca. Nessa Constituição, o que acontecia ali? O que ela centrava? O que ela pensava, centralizava? Ela era centralista e autoritária. Ela reforçava o poder do executivo e reduzia a autonomia da federação ou a autonomia federativa. O que aconteceu nesse contexto? O fechamento do Congresso, teve uma proibição dos direitos à greve, também a substituição de estados por interventores. E tem outro ponto, o que essa Era Vargas, ou Estado Novo, o que aconteceu na política trabalhista? Ela reforçou a relação do governo com os trabalhadores. Os sindicatos eles viviam sob a intervenção do governo, então tudo que acontecia nos sindicatos o governo sabia. Ela criou a Justiça do Trabalho, ela instituiu o salário mínimo, que foi em 1940, instituiu também a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi em 1943, e também tem outra parte que era a parte vamos dizer, do Departamento de Imprensa e Propaganda. Você sabe que na época da ditadura, o que acontecia? Tudo tinha censura, tudo dependia se o governo achava legal, que o povo soubesse, aquilo ia para o ar, aquilo era transmitido e retransmitido. Então, o que acontecia naquela época lá? Começou a transmissão da Voz do Brasil. E o que era isso? A Voz do Brasil era um programa de rádio, né? Responsável por enaltecer os feitos do governo. Então, naquele programa de rádio, simples e totalmente, era falado apenas as partes boas do governo. Então, a população em geral ela tinha acesso ao que o governo queria que ela tivesse acesso. Fora isso, eles eram tidos como anarquistas, né, presos. Aí que vem a história dos presos políticos, dos exilados, das torturas e outras coisas mais que vocês com certeza já devem ter ouvido bastante. E no momento político do Brasil atual, vem muito à tona a lembrança de 64, a lembrança da ditadura. Então, é um assunto histórico antigo, mas que está muito em alta atualmente, né? Então, ele era responsável por enaltecer os feitos do governo, responsável por mobilizar artistas e intelectuais em defesa do governo. Então, se tu era um ator, né, e tu queria uma ascensão, tu tinha que falar bem do governo, fazer propaganda para o governo, que aí, através da mídia, que naquela época era a televisiva e a radialista, e de massa era o rádio, né? A mídia de massa na época principal era o rádio, TV, a televisão era o início de tudo, né? Então a televisão não eram todas as pessoas que tinham acesso.
Então, através do rádio, os atores, os artistas, tanto músico, atores e sei lá o que mais, eles faziam, eles mobilizavam, né, para que eles falassem bem do governo Vargas. E também ele foi responsável pela censura à imprensa e à produção cultural. Só se produzia culturalmente o que interessasse ao Estado ou ao governo Vargas na época, né? Então é bom que vocês possam fazer uma pesquisa e relacionar o ano lá de 1945, lembrar 1945 e trazer para 2020. O que acontece hoje em 2020 que aconteceu lá em 1945? O que é uma censura velada? Né? Hoje nós vemos uma censura velada, acontece, mas parece que não acontece. Então, por que existem as lutas de classe, as lutas dos movimentos sociais hoje em dia? Por que há tanta conversa, tantos grupos que dialogam em razão de dizer não à censura, tanto censura político-partidária quanto a censura individual, a censura pessoal, a censura da classe artística. Vocês devem de lembrar que há pouco tempo houve peças de teatro que sofreram a censura em forma de sanção do Estado, ou seja, ou da presidência. Então isso fica bem claro. Então é bom vocês fazerem esse recorte histórico e dar uma pensada, uma conversada. Vocês podem conversar pelo grupo do WhatsApp, vocês podem depois fazer um resumo de alguma coisa. Professora, achei legal isso aqui, que lá em 1945 aconteceu em 2020, algum fato que linke uma coisa com a outra, para vocês terem a noção que a história ela vem acontecendo, ela é mutável e ela se movimenta, né, com os atores. Os atores são diferentes, mas as situações são bem parecidas, tá bom? Aguardo o retorno de vocês.